Oi, maravilhosos e maravilhosas! Tudo bom com vocês? E aí, gostaram? Câmera nova. A gente tá em HD agora. Não que a gente não tivesse lá no iPhone, mas tava difícil, né? Às vezes saia certo, às vezes não. Aí agora, o problema dessa câmera, gente, é que tem um monitor aqui em cima. Aí eu tenho vontade de ficar me olhando em cima, né? Mas eu tenho que olhar aqui, ó, pra vocês, porque o nosso papo vai ser aqui, ó, tete a tete. E no vídeo de hoje, sem mais delongas, vou falar sobre uma coisa que anda acontecendo comigo. E eu acredito que deve ter acontecido com vocês também. Se liga só. Eu tava conversando com o pessoal lá no meu Instagram. Você me segue no Instagram? Me segue lá, o Franfran, OH Franfran, tá? Me segue lá, muitas palhaçadas, muitas coisas boas. Vocês vão conhecer a Corotinha. Quem me segue conhece. Vão ver o dia a dia no Sovaco da Cobra também, que é um lugar muito famoso e eu frequento. Gente, eu não consigo parar de olhar pra frente. Pro monitor, vou olhar pra frente. E segue lá pra você ver também as enquetes, o bate-papo que a gente faz lá, é bem bacana, tem um retorno muito bom. E ontem eu fiz uma enquete lá sobre uma coisa que anda acontecendo comigo. Muito estranho. O que tá acontecendo? Desde que eu voltei dos Estados Unidos, uma galera do meu passado, eles andam aparecendo assim, todo mês aparece uma pessoa. E todo mês, uma pessoa, sei lá, que eu tive um contato, sei lá, no curso de inglês há 15 anos atrás, pessoas da escola, pessoas que eu tive um pequeno trelelê, pode ser também, umas bitoquinhas e tal. E essas pessoas estão voltando assim, do nada. E isso tá sendo muito recorrente. E isso me acendeu um sinal de alerta. Só que hoje eu vou falar de uma pessoa específica que eu reencontrei, um rapaz que eu encontrei há 8 anos atrás. E ele me fez... Ele despertou em mim sentimentos bons, né? Eu gostei muito dele. Mas também eu senti por um momento que eu não fui suficiente pra ele. Que apesar de tudo que eu fiz, a pessoa que eu era, eu não consegui ser suficiente pra ele. E eu vou contar sobre essa história hoje. Então, estava eu lá, passando por uma fase complicada da minha vida, né, sobre o luto da minha mãe, né, perdi a minha mãe um tempo atrás, mas depois, mais pra frente, vou comentar sobre isso. E no meio disso tudo eu conheci uma pessoa. E essa pessoa era tudo que eu sonhei. Tudo. Esse rapaz, ele era brincalhão, ele era parceiro. A gente se identificava muito, acho que até porque a gente tem o mesmo signo, a galera da astrologia, nós dois librianos. Mas a gente se identificou muito, assim, era um negócio surreal. Eu criei muitas expectativas em cima dele por conta disso. E eu acredito que ele não tenha se ligado também das expectativas que eu criei em cima de tudo aquilo que a gente viveu. Então eu tava muito ali, nossa, caramba, eu gosto tanto dessa pessoa, queria tanto namorar essa pessoa, ai, sério e tal. E aí nós sempre conversávamos, né, e tal. E um belo dia, fiquei sabendo por uma outra pessoa que é uma amiga nossa em comum, que ele estava namorando, sendo que ele estava ficando comigo. Aí eu fiquei, pera, como é que esse rapaz está namorando, sendo que ele está ficando comigo? Aí eu fiquei pensando, como assim? Primeiro, né, a primeira sensação é, what? Como assim que esse rapaz está namorando, sendo que ele estava ficando comigo ontem? E o outro sentimento que veio é, caramba, ele começou a namorar outra menina. Ele tinha duas opções. Eu estava entre as duas opções e ele não me escolheu. Eu não fui escolhida, cara. Como assim? Eu não fui escolhida. Caramba!
Como assim? Eu fui parceira, eu fui legal, eu fui compreensiva, eu ajudei ele nos problemas dele, eu fiz tudo por ele. E eu não fui escolhida. Como assim eu não fui escolhida? Caramba, eu estava esperando por isso também. Eu estava esperando o momento que eu ia ser escolhida. Será que eu não fui suficiente pra ele? Aí, meus queridos, aí que a história começa de verdade. Enfim, fiquei muito mal um tempo por conta disso, perdi oportunidade de namoro, de relacionamento com rapazes assim maravilhosos, que eu choro, grito até hoje de não ter dado uma chance, mas tudo bem, passou, né? Passado é passado. Mas perdi chances com pessoas maravilhosas que realmente queriam me fazer feliz, porque eu tava tão entranhada naquela tristeza que eu, assim, sufocava dentro de mim e eu tentava de qualquer jeito esconder dos meus amigos, porque poucos amigos meus sabem que eu passei por isso, porque eu não queria mostrar isso pra ninguém também. Eu queria sofrer calada, queria sofrer sozinha, queria colocar aquilo dentro de mim e falar assim, não, chega, eu não quero mais passar por isso, essa pessoa não merece. Mas até chegar a esse ponto demorou muito. E ficava aquela dúvida, cara, o que que eu fiz? Qual que foi o ponto principal? Qual foi o meu erro para que essa pessoa não tivesse me escolhido? Eu tenho certeza que você já passou por isso também. Porque eu já conversei com muitas outras amigas sobre isso e elas falaram que sentiram a mesma coisa. Mas eu fiquei naquela sensação de caramba, eu não fui suficiente, eu não fui escolhida. E um tempo depois eu acabei conhecendo meu ex-namorado e nós tivemos um relacionamento bem longo, assim. E aí acabei esquecendo isso. Quer dizer, eu achei que tinha esquecido, que né? E aí o tempo passou e como a família dele era... Eu conheço a família dele, né? Volta e meia as pessoas ainda relacionavam os nossos nomes e tudo mais. E isso me incomodava um pouco, porque eu respeitava muito o meu namoro e eu sabia que ele estava no relacionamento e eu não achava bacana isso. Não acho isso legal, de você ficar comentando o passado e fazendo essas coisas. Não é o tipo de coisa que eu gosto nem de provocar, nem de nada, porque eu respeito muito as pessoas e é isso. Eu acho que o respeito tem que ser a base de tudo. Mas enfim. E aí, gente, o que acontece? 8 anos se passaram e aquela pessoa que ele escolheu ao invés de mim separou dele. E o que aconteceu? Ele veio atrás de quem? De Franciele. A pessoa veio atrás de mim. E aí, o que Franciele fez? De novo, foi lá, muito solícita, muito amiga, muito compreensiva. Fui, né, conversando no WhatsApp. Só que quando eu cheguei na frente dele, tudo aquilo que eu tinha guardado dentro de mim veio de uma vez. Tudo, toda aquela mágoa, todos aqueles pensamentos que eu tive por anos, assim, né, passados, assim, pensando o que que eu fiz de errado, por que que eu não fui suficiente pra ele. E conversamos muito e assim, eu tive uma oportunidade que eu acho que tem a ver com essas oportunidades que estão aparecendo na minha frente e eu não tinha percebido antes. Foi uma oportunidade que eu tive de revisitar o meu passado e resolver toda a rusga, qualquer coisa que eu tivesse ali, né? O que eu tivesse que falar, aquela era a minha chance, aquele era o momento. E eu falei tudo que eu tinha. Eu acho que eu fui bem até educada com essa pessoa, muito mais educada do que talvez ele merecesse, mas tudo bem. E eu falei tudo mesmo. E depois de um tempo, né, processando essas informações e tudo mais, depois de tudo que passou, eu entendi uma coisa. Eu demorei muito pra chegar a essa conclusão. Mas eu quero aqui falar pra vocês que às vezes a gente demora pra receber certas
certas respostas da vida. Não vai ser de imediato, não vai ser amanhã, não vai ser depois. Vai demorar às vezes. E o que eu tirei dessa conversa que eu tive com ele e com tudo isso que voltou é que não é que eu não fui suficiente para ele. A questão é, ele jamais seria suficiente para a mulher que eu me tornei. Caracas, mano, não tinha entendido isso. Eu não tinha reparado. Falei, caramba, como assim? Não ia ter como. A gente fica junto mesmo. Não ia ter. Porque assim, eu, Franciele, nunca me achei mais do que ninguém. Jamais, nunca. Mas eu preciso reconhecer, e nós devemos reconhecer os nossos méritos. E eu percebi o quanto que eu evoluí nesses 8 anos, assim, numa escala, assim, gigantesca, por todas as coisas que eu passei, por todas as coisas que eu aprendi, por todos os ciclos que eu abri, que eu fechei. E eu tava de frente pra uma pessoa que não tinha evoluído muita coisa. E eu não culpo ele, de verdade. Se você tá assistindo esse vídeo, talvez esteja assistindo, não culpo você pela pessoa que você se tornou, porque você fez escolhas na sua vida, entendeu? Eu também fiz escolhas. E as escolhas que eu fiz foram maravilhosas, cara. Em 8 anos, eu comecei uma faculdade, terminei a faculdade. Comecei o relacionamento, terminei o relacionamento. Eu tive 6 empregos. Fui 2 vezes para os Estados Unidos, uma vez por estudante e outra vez no programa de au pair. Passei um ano mais louco da minha vida no programa de au pair. Me lascando inteira. Acontecendo muita coisa que depois no outro vídeo eu conto pra vocês. Mas, cara, eu fui tão corajosa, eu passei por tanta coisa sozinha, que essa pessoa não teria metade da coragem que eu tive. Porque ele ficou no mesmo lugar. E eu fui pra tantos lugares, que hoje eu entendi que não é que eu não era suficiente naquela época. É que se a gente tivesse um relacionamento hoje, talvez seria eu terminando com ele. Porque os nossos sonhos, nossas expectativas, nossos objetivos, todos são muito diferentes. E quando a gente tá passando pela situação, a gente não consegue entender isso. Eu entendo vocês, meninas, que passam por isso. A gente já passou por isso, a gente já conversou muito sobre isso. Amigas que eu converso no WhatsApp, no Instagram, pessoas que me chamam no direct, eu converso com muitas meninas. Elas não se sentem suficiente. Nunca. A gente sempre acha que o cara trocou a gente porque a gente não tem o mesmo corpo que a outra que ele escolheu. A gente acha que a gente não tem a mesma bagagem cultural, a gente acha que a gente tem o cabelo cacheado, ou tem o cabelo crespo, a gente acha tudo. A gente só não acha que o contrário, a gente só não acha que aquela pessoa nunca vai ser suficiente para a pessoa que nós somos. E a verdade é essa. Esses caras que passaram pela vida de vocês e fizeram vocês sentirem isso, na verdade, eles não seriam suficientes para as mulheres que nós somos. E que as mulheres que nós somos e as mulheres que nós estamos nos tornando. Nós estamos nos tornando mulheres fortes, independentes, estudadas, esclarecidas, independente de pensamento. A gente sabe o que a gente quer. E isso assusta, de verdade, eu sei disso. Já conversei com muitos amigos homens também, isso assusta. A independência da mulher, ela assusta. E eu não vou mais achar que eu nunca fui suficiente para aquela pessoa. Eu sei que, no final, a única pessoa que tem que ser suficiente para mim sou eu mesma. E fim de papo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Curta aqui embaixo se você gostou, comenta aqui embaixo se você se identificou de alguma forma, me segue lá nas redes sociais, é muito importante pra mim, de verdade, pra gente continuar esse trabalho. Clique em gostei, se inscreva. Ah, meus amigos dos gringos, os amigos gringos que me seguem, eu vou arrumar um jeito de vocês entenderem o que eu tô falando, gente. Eu tenho uns amigos gringos que eles morrem de raiva, porque eles querem saber o que eu tô falando, mas eu não tenho subtitles ainda, I don't have subtitles yet. Mas eu vou trabalhar nisso, tá? Juro pra vocês que eu vou fazer subtitles em inglês e todo mundo vai me entender, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!